Bom dia, juniores! Vamos para mais uma aula online. Hoje é a nossa lição 8 da mesma revista, Os Ensinos de Jesus. E hoje o nosso tema é bastante interessante. O nosso título é Os Dois Fundamentos. Vocês já têm um palpite sobre o que a gente vai falar? Pois bem, nós vamos falar ainda do Sermão do Monte. Porque vocês lembram que na última aula que eu dei, eu falei sobre a ovelha perdida? Ela também é uma parte do Sermão do Monte. Mas o Sermão do Monte não se limita a essa parte. Se vocês quiserem ler, Mateus capítulo 5 todo, 6 e o 7 todos são o Sermão do Monte. Então, nessa lição, a gente vai estudar o último discurso de Jesus no Sermão do Monte. E a gente vai ver que, mais uma vez, Jesus utiliza imagens de fácil entendimento, ou seja, uma linguagem muito fácil para que todas as pessoas que estiverem ouvindo ele entendam melhor o que ele quer dizer. Então, vamos ler Mateus 7, de 24 a 29. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Prestem atenção nisso. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. E aí o que aconteceu? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então, vocês já devem ter percebido que Jesus, nessa parte do Sermão do Monte, ele nos compara a duas casas. E aí eu pergunto a vocês já viram alguma vez uma casa sendo construída? Mais importante do que a qualidade do cimento, dos tijolos, é o tipo do solo que está debaixo da casa. Porque se for um solo firme, ele vai sustentar a casa. Mas se for um solo que não seja firme, não tem tijolo, não tem qualidade que sustente a casa. O solo precisa estar firme. E os outros prédios, por exemplo, aqueles prédios de grandes andares, são construídos sobre uma base de ferro, ou seja, uma base bastante firme. E Jesus, ele compara os seus ouvintes, nós, a duas casas. Com isso, ele quer dizer que existem dois tipos de pessoas que ouvem suas palavras. A primeira casa é aquela que é construída na terra firme, na rocha. Então, podem vir ventos, tempestades, águas dos rios, que nada vai abalar essa casa. Mas a segunda casa ela é diferente. Ela pode até ter sido construída com cimento de última geração, tijolo de última geração, pode ter móveis de luxo, mas a sua fundação, que é o seu solo, é frágil, porque ela foi construída sobre a areia. E vocês sabem muito bem que a areia se dissolve facilmente. Ela não sustenta nenhuma casa sobre ela. Então, a conclusão de Jesus é que são semelhantes às pessoas que ouvem a palavra de Jesus e as praticam a primeira casa. Ou seja, o que ele está querendo dizer? As pessoas que ouvem a palavra de Jesus e as praticam, elas são como uma casa que é construída sobre a rocha. Pode acontecer coisas ruins, podem vir dificuldades, mas a fé dessa pessoa vai estar firme como a casa permanece sobre a rocha. Já aqueles que ouvem as palavras de Jesus, mas não as praticam, são semelhantes aos que constroem casas sobre areia, ou seja, elas estão aqui ouvindo a palavra de Deus, mas não a pratica. E aí qualquer dificuldadezinha que acontece na vida dessa pessoa, ela desabou, ou seja, a fé dela não vai se sustentar.
Então, Jesus, com essa palavra, nos convida a refletir sobre algo fundamental, que é a nossa vida. Por quê, juniores? Muitas pessoas ouvem os ensinamentos de Jesus durante toda a sua vida. Tem muita gente que vai na igreja durante toda a vida da pessoa, mas jamais pratica a palavra de Deus. E o que é importante é a gente entender que seguir Jesus de verdade, ou seja, ser um seguidor de verdade de Jesus, não é somente ouvir as suas palavras. Nós devemos praticá-las. Então, nós devemos ler a Bíblia, orar e também praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. Essa é a marca do seguidor de Jesus, aquele que ouve as palavras e as pratica. Então, juniores, fica para vocês esse ensinamento. Nós devemos ser sempre como aquela primeira casa, aquela casa que foi construída sobre a rocha. Ou seja, ela é firme, então ela ouve as palavras e as pratica. E nada a abala. Pode acontecer qualquer coisa que não vai abalar a fé dessa pessoa. A gente jamais pode ser como a segunda casa, que é construída sobre um solo muito frágil, ou seja, qualquer coisinha derruba a fé dessa pessoa. Lembrem-se que a gente deve ser um seguidor de Jesus, e o seguidor de Jesus, ele não só ouve as palavras de Jesus, mas como as pratica. E olha só que legal. Quem ouve as palavras de Jesus e as pratica, permanece firme no Evangelho e na fé em Jesus. Então, juniores, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que vocês tenham entendido o que Jesus quer dizer para nós com o seu último discurso do Sermão do Monte. E espero que vocês apliquem essa palavra a vocês e que sejam sempre como a primeira casa, construída sobre a rocha. Nada vai abalar a nossa fé em Jesus. E a gente sempre vai ouvir a palavra de Deus, vamos nos alimentar da palavra de Deus, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos à igreja, mas vamos praticar aquilo que a gente está entendendo. Porque vocês já perceberam que não adianta nada ouvir e não praticar. Então é isso, juniores, que sejamos sempre seguidores de Jesus, ouvindo suas palavras e praticando. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês.